Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa um novo modelo de conteúdo. Fiz uma chamada para vocês que a gente ia ter bate-papo com colegas que não necessariamente seriam médicos, mas para falar sobre saúde, qualidade de vida, levar informação para vocês. E hoje eu trouxe aqui o meu amigo e médico, o Dr. Jefferson Medeiros. Mas, se você já o conhece, é o cara da tireoide. Mas não é para falar de tireoide. Nós vamos falar de um outro Jefferson que talvez vocês não conheçam e que tem tudo a ver com esse canal, que é o quê? Falar sobre saúde. O Dr. Jefferson Medeiros, ele também é triatleta e treina loucamente, acorda 4, 5 da manhã, posta os seus pré-treinos lá e louco. Jefferson, obrigado por você estar aqui, contribuir com a gente com essa tua mudança de mindset, essa tua mudança de comportamento, fazendo com que inspirasse pessoas, inspirasse amigos, colegas, criasse até um grupo, né? Fala um pouco pra gente. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo, Jefferson. Obrigado também, Rizieri. Eu acho muito legal porque hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade falando de saúde do que falar de doença. Então, assim, nós passamos 6 anos na faculdade aprendendo sobre doenças e tratamentos. Só que a mudança do mindset, não só minha, que eu sei que foi a sua também, é o momento como você começa a entender que você tem que comer bem, você tem que dormir bem e tem que fazer exercício físico. E aí a gente começa a ter uma nova leitura. Os nossos pacientes hoje em dia, eles são muito mais ligados ao que traz saúde para eles do que como tratar uma doença. E aí nessa visão eu achei maravilhoso, porque você está chegando a um canal que é um médico falando de saúde e falando direto para as pessoas que consomem isso daí. Meus parabéns antes de tudo. Obrigado Jefferson. E a tua contribuição vai ser fundamental aqui. Jefferson, quando foi que você parou e falou assim, cara, preciso mudar? E qual foi o que te motivou? Quando e o que te motivou a mudar? Foi estética? Foi perda de peso? Foi dor, limitação? O que fez com que você mudasse o teu comportamento? Na verdade, Rizieri, eu acho que para todo mundo, a gente só tem mudanças na nossa vida, ou no amor ou na dor. E eu, já que você é cardiologista, eu senti uma dor no coração, aqui no peito, e achava que estava infartando. E cheguei aí para uma UTI, onde eu fiz uma avaliação e vi que não era problema cardíaco. Mas teve uma coisa que me impactou, que foi a médica que fez minha ecocardiografia. Ela falou para mim assim, olha, não foi dessa vez, mas já se você continuar nesse estilo de vida, você vai vir aqui infartando. Daí eu passei um final de semana todo, isso aconteceu na quinta-feira, e eu passei digerindo isso, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira foi o momento que eu falei assim, não, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque em todo momento que eu achei que eu estava infartando, a minha preocupação eram meus filhos. Então, se eu morro naquele momento, quem vai cuidar dos meus filhos? Quem vai cuidar tão bem dos meninos quanto eu? E aí foi o momento onde eu comecei a mudar completamente. Pensar muito sobre o que eu vou comer. Então, a minha preocupação maior hoje em dia é uma alimentação saudável. E aí foi quando eu comecei a pensar em perder peso. Inicialmente, eu comecei fazendo musculação e perdi meus primeiros 20 quilos assim. Depois de um tempo, eu comecei a ficar preocupado porque todo dia eu queria subir na balança e eu queria ver baixando esse peso. E aí um momento quando mudou a minha vida, quando eu comecei a entrar no triatlo. E aí, qual é a mudança? Ao invés de eu me preocupar todo dia de ir na balança, eu me inscrevo para uma prova. Quando você se inscreve para uma prova, você tem que dormir bem, você tem que comer bem e você tem que fazer sua atividade física. Então você tem que treinar. Com isso daí, eu não preciso me preocupar. Se eu estou comendo, dormindo e fazendo minha atividade física, a balança é um acaso. Então, basicamente, ele é o tripé da saúde. Bom sono, atividade física e uma boa alimentação. Seria isso? Exatamente. É nisso que você se baseia. E a gente vai falar de uma coisa, o sono é algo que por muito tempo eu não levava em consideração. Eu achava que dormir era uma perda de tempo. E aí quando a gente vai ler sobre fisiologia do exercício, a gente vê que quem dorme menos de 6 horas por dia,
o treino no outro dia é horrível. Entre 6 a 8 horas, você consegue ter uma boa performance. Mas se você dorme mais de 8 horas por dia, você tem uma performance excelente. E aí eu fui ler que Nadal, Federer, Usain Bolt, Michael Phelps, eles em média dormem 10 a 12 horas por dia. Tava pensando nisso, eu falei, lá vem o Jefferson querendo falar que o ideal é dormir 12 horas, né? O cara aqui que dorme 6 horas diárias, ouvindo de um outro colega falando para dormir 12 horas. Eu, olha, Jefferson, eu falei, você não tira da zona de conforto, né? Mas na realidade, assim, a gente vai imaginar que eles são profissionais, então eles vivem disso. O próprio Cristiano Ronaldo, ele dorme em média de 10 a 12 horas. Então, se faz necessário você ter essa reposição, o seu corpo vai repor tudo que você vai precisar e aí ele vai ter uma melhor performance no outro dia. Ótimo, que bacana, Jefferson. E Jefferson, quais foram as maiores dificuldades que você teve na hora de mudar o teu perfil alimentar? Quais os gatilhos, as recaídas? Você decidiu e foi embora ou você teve recaída? Eu confesso para você, criei metas. Eu falei, vou perder 800 gramas mês. Tá, 800 gramas mês, em um ano dá 10 quilos. Em 2 anos 20, em 3 anos 30 quilos. Nessa brincadeira, eu totalizei aí praticamente 42 quilos de perda de peso, gradual, em alguns anos. Não foi uma coisa que a gente, startei. Mas, cara, no meio do caminho, eu fracassei ali. Não fracassei, eu tive um desvio de rota. Né? Derrota é o desvio de rota. Desviei a rota, ganhei uns quilos, mas o que eu observei? Que a mentalidade, o desafio, o senso de autocobrança, o compromisso que eu tenho comigo mesmo fez com que me levasse para um outro patamar. Fez com que eu conseguisse trazer o resultado, aliás, encontrar o resultado que eu estava buscando. E, pasmem, assim, eu só queria envelhecer bem, eu só quero envelhecer bem, eu só quero envelhecer. Eu lembro até hoje, quando um professor na academia perguntou, qual que é o teu foco? Eu falei assim, envelhecer. Ou, na verdade, eu falei assim, ficar velho. Eu falei, como assim? Eu falei, eu quero ficar velho, eu não quero morrer cedo, eu quero viver mais tempo, né? Então, assim, você decidiu e foi numa linear? Ou a tua foi, assim, motivação, desânimo, ou você já adquiriu o hábito e foi embora? Olha só, eu acho que quando eu comecei, a minha maior preocupação foi conseguir o sinergismo. Então eu comecei diminuindo a alimentação, que eu já perdi 5 quilos. E aí depois eu pensei assim, poxa, se eu começar a fazer exercício? Aí eu comecei a fazer exercício leve, e aí já perdi 5 quilos. Quando eu perdi esses 10, eu já pensei, poxa, se eu melhorar mais ainda a minha alimentação. E nessa brincadeira de fazendo esses ajustes, eu vim perdendo o peso. Também cheguei a 40 quilos de perda, mas eu acho que o mais importante, eu acho que o pior gatilho é dentro da sua casa. Simplesmente você não deve ter. Então, não adiantava de nada eu ter salada, eu ter um franguinho grelhado e chegar em casa e minha esposa pedir uma pizza. Qual é a cabeça do gordo? Vou só tirar um pedacinho. Aí você tira um pedacinho e fala assim, mais um pouquinho. Aí daqui a pouco você fala assim, pô, já comi, vou comer uma fatia, metade da pizza e uma pizza inteira. Então assim, a principal mudança foi no momento que não tinha mais em casa. Então não tinha mais pizza, não tinha mais Coca-Cola, não tinha mais doce, não tinha. Eu tive que tomar para mim as compras do supermercado para simplesmente não aparecer lá em casa nada que pudesse me trazer prejuízo. Que legal, que legal. Lá em casa foi o contrário, né? Eu tive que só obedecer minha esposa, porque ela já fazia tudo correto e eu fazia errado. Eu que estava errado. Foi bem diferente. Eu falo assim que o meio familiar é fundamental para você conseguir ter os objetivos. E a Elisa é extremamente focada numa alimentação adequada. Eu era completamente desfocado da alimentação adequada, porque eu gostava do que todo mundo gosta. Quando eu falo sobre alimentação saudável, entenda, não falo de dieta. Sim. Eu tento desconstruir essa palavra tão rude às vezes na cabeça das pessoas, que o que você precisa é de um hábito saudável e um controle calórico adequado. O que aprendi com o paciente isso. O que importa, e aqui a gente vê na faculdade também e na vida, é a dose.
uma colher de leite condensado é o mesmo gosto da lata inteira. Então, você está morrendo de vontade de comer aquilo. Você acha que uma colher de sopa vai estragar completamente o que você fez durante a semana? Não. Mas se você comer a lata inteira, vai ter um estrago gigante. Se você comer uma colher todo dia, vai ter um problema gigante a longo prazo. Então, é questão de você buscar o objetivo, ter ferramentas que fazem com que você mensure a tua busca, porque eu não sei se você tem isso, se você presencia isso também na tua prática médica, mas nós ouvimos muito subjetividade, tipo, muito, pouco, sempre. Você presencia isso? Você vê amigos e colegas assim, tipo, olha, isso é complicado, eu sempre tive, todo mundo tem. Não, no dia a dia você começa a observar, e aí quando você quebra esse paradigma, essa conversa que a gente está tendo, você começa a entender muito mais. Você começa a entender que quando você começa a fazer musculação, você vai vir perdendo peso, mas vai ter um momento que você vai ter um platô. Mas por que tem um platô? Porque a gente vai ter ganho de massa magra, você está ganhando músculo. E aí se você for para cima da balança toda vez, como eu estava falando que era a minha preocupação, você vai achar que você não está indo, só que você começa a sentir a calça ficar folgada, a camisa que era GG começou a ficar G e a M, e você vai fazer a sua bioimpedância e você começa a ver que a sua massa magra ela encolheu, a massa magra você aumentou e a massa de gordura ela encolheu. Então você começa a encontrar que existem outros parâmetros além da balança. Então isso é muito importante. Mas eu queria aproveitar, mesmo eu sendo o entrevistado, eu queria perguntar o seguinte: geralmente tem alguma coisa quando a gente começa a fazer a nossa dieta e modificar que a gente não consegue largar, quer dizer, demora muito para largar. Para mim, eu digo, nos 6 primeiros meses de perda de peso, não aconteceu isso. Eu comecei a ter compulsão de tomar refrigerante, que eu levava refrigerante para dentro do consultório. E só depois que eu consegui mudar. Qual era o seu vício? O que foi difícil para você nessa mudança toda você largar? Cara, pizza. Você falou da pizza, me deu água na boca agora, mas assim, cara, falou da pizza, mas sabe quando enche a boca? Então assim, Jefferson, eu tenho alguns hábitos assim, que eram, assim, tinha alguns hábitos bem desregrados. Hoje eu me permito alguns excessos, né? Quando você atinge o seu objetivo e você coloca naquela fase de manutenção, você entende que você pode balancear. Quando você quer atingir um alvo maior, você tem que ter uma regra. Mas se você não tiver, não sou o teu caso, não sou um competidor, não tenho foco nesse sentido, meu foco é qualidade de vida a longo prazo, e você atinge ali tuas metas de exame de sangue, tuas metas de peso, você consegue balancear. Então eu comecei a colocar algumas ideias na minha vida. As pessoas que me conhecem, eu tenho uma formação adicional que é na área de gestão. Falei, por que não trazer gestão para a minha vida? Sim. Gerenciar meu tempo, minha alimentação. Então eu falei, o que te engorda, o que te emagrece? Caloria? Então não é simplesmente nutriente. Você vai estudar sobre alimentação, você vai observar que as dietas que fazem com que você perca mais peso são as hipocalóricas. Então, no fundo, o que te emagrece não é a dieta, é o grau de caloria que você consome. Sim. Então, eu vou comer um chocolate que tem 300 calorias ou vou comer uma banana muito maior que um pedaço de chocolate que tem 90 calorias. Então, eu posso tomar um suco, me hidratar com suco, ingerindo calorias, eu posso me hidratar com água, que eu não faço ingesta de caloria, e comer a fruta. Eu posso escolher melhor no meu nutriente. Eu tenho alguns alimentos que são basicamente calorias e não tem nada de nutriente. Então, por que eu vou comê-los? Então, eu comecei a selecionar mais. Mas a pizza foi minha maior dificuldade, porque pensa num cara que gosta de aquela coisa redonda, assim. Então, eu me permito hoje, você atinge alguns objetivos, eu faço. Aí eu escolho melhor a pizza que eu como. Como antigamente, eu era da galera do rodízio dá prejuízo, né? Achando que estava dando prejuízo pro dono do estabelecimento. Eu estava acabando com a minha vida. Mas é tudo questão de mentalidade, maturidade. Se tivesse a cabeça de hoje com 20 anos, 29, eu falar isso, então estaria voando, com certeza, mas a gente é preciso passar por um aprendizado para entender que às vezes eu preciso regredir um pouco. Mas a pizza é complicada. Né? E Jefferson, no meio de
de tanta dedicação que eu vejo que você tem, acompanho os seus stories, como foi achar um grupo sinérgico? Fala um pouco pra gente desse grupo de amigos, que vocês... Eu tenho um amigo que participa do grupo que ele tá ficando seco. Eu falei, olha só, eu não imagino, eu conheço esse amigo há 12, quase 13 anos, eu não conseguiria, naquela época, enxergar ele fazendo o que ele faz hoje. E, pô, é fantástico. Olha só, vamos começar lá do princípio. Eu desde pequeno sempre fiz esporte. Então era aquele que fazia musculação, fazia natação, fazia futebol, fazia futebol de salão, de campo, judô. Não era bom em nada, mas fazia. A única coisa que realmente eu era bom era na praia surfando, por incrível que pareça. Mas vamos lá, é uma história para outro vídeo. E aí, por você ter essa prática do esporte, existe uma memória muscular. Então, quando eu vim para o triatlo, eu comecei assim, primeiro pedalando. A gente tinha um grupo que chamava Pedala Pesado, não era porque a gente pedalava muito forte, era porque todos eram obesos. E aí a gente começou bem devagarzinho a ter essa perda de peso. E aí, o dia que eu comecei a perder peso, eu comecei a falar assim, poxa, eu queria correr, fazer uma corrida de rua. Eu sei que você é um amante também da corrida. E aí eu falei assim, poxa, eu vou fortalecer a musculatura e vou começar. E aí eu comecei a correr também. Daí, desse passo para o triatlo foi muito rápido. Por quê? Porque eu já nadava. Então alguém falou assim, poxa, junta os três. E para não ficar aquela coisa monótona, todo dia você só corre. Vamos fazer isso, cada dia você faz outro. E aí você começa realmente a encontrar os seus iguais. Então você começa a vibrar, por quê? Porque você não é mais dessa turma que ia pro rodízio para acabar com as pizzas, você tá entendendo? Você não é mais daquela de sair de noite para ficar bebendo até mais tarde. Ao contrário, você começa a se preocupar, a ser, infelizmente, o chato, que vai dormir cedo, porque amanhã você vai acordar 4 horas, 4h30 da manhã, porque você vai fazer o seu esporte. Então, esse sinergismo onde a gente começa a encontrar os seus iguais é muito bacana. E eu gosto muito de agregar as pessoas. Então, assim, as pessoas que estavam mais próximas, eu começava assim, pô, vamos ali pedalar. Aí o cara pedalava, pô, tu não gosta de correr não, cara? Vamos dar uma corrida ali no final de semana. E aí eu consegui encontrar um grupo bacana, que era o MS Team, que eu fui inserido neles e vim trazendo os meus parceiros, todo mundo ali pra dentro. Por quê? Porque acaba que todo dia a gente faz o esporte, atividade física, só tem um dia de descanso, mas todo dia eu tô com um amigo. Então hoje eu tava às 5 horas da manhã pedalando com um amigo e conversando de tudo. Conversando sobre nossos filhos, conversando sobre as nossas metas, sobre consultório, sobre futuro. E isso que é bacana, você consegue ter uma boa qualidade de vida e você ainda consegue aliviar muito a cabeça e resolver os seus problemas. Que legal. Jefferson, a transformação. Conta pra gente, assim, dos benefícios que hoje você sente. E não tô te falando, assim, benefícios que é a primeira, assim, normalmente o que motiva uma pessoa a prática da atividade física são benefícios estéticos / peso, né? E esquece, vamos falar de outras coisas. O que você encontra, o que a disciplina, a regra, de repente, da atividade física que você faz trouxe de benefício adicional além da perda de peso? Vamos começar. Primeiro, essa mudança, então assim, acordar todo dia 4h30 da manhã, eu não vou fazer isso motivado. Ninguém acorda motivado todo dia. Isso é disciplina. Você entende que você tem que acordar para fazer. Por quê? Porque você tem um endpoint, você tem uma meta. Só que o que você falou é interessante, e ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso. Eu sou cirurgião. Então, na minha cirurgia, eu tenho um foco muito maior. Eu consigo ter um autocontrole muito maior. Então é uma coisa que você consegue a mais que você não estava esperando. Eu estava esperando inicialmente realmente era a perda de peso e esteticamente ficar melhor. Mas você começa a ver que isso melhora. E uma coisa que as pessoas não conseguem entender é que a sua família, se nós somos o alicerce, a sua família muda para melhor. Então assim, não é egoísmo você fazer a sua atividade física, você está no centro. Então eu digo que hoje em dia, a primeira coisa do dia que eu faço é para mim, que é a minha atividade física. E isso daí o que eu ganhei? Eu ganhei a minha família comendo melhor,
a minha família toda faz exercício, desde a minha esposa e os meus filhos. E isso daí, o ganho adicional é dos meus filhos terem o exemplo, porque a palavra pode trazer e traz poder, mas o exemplo arrasta. Então meu filho vê eu comendo fruta, vê eu fazendo atividade física todo dia, na cabeça dele, isso é que é o certo. Jefferson, é muito legal, cara, essa transformação, essa mudança que você teve e ver o resultado, bem bacana. Mas assim, você teve algum cuidado especial? Tipo, vou começar a fazer, você, como disse, estava acima do peso. O que você buscou quando você fez aquela reflexão, pós a sua internação ali? O que você buscou? Eu vou começar a fazer atividade física. Você, além de investir num bom tênis, uma roupa adequada, que a gente foca nisso, né? Começa a olhar, gasta horrores de dinheiro e às vezes fica tudo lá dentro, né? Gasta não, investe. Investe, né? Você tomou alguma cautela a mais? Você teve algum cuidado adicional? Inicialmente, eu já comecei a pensar macro. É exatamente o que você falou. Dieta, não existe dieta. Ou você tem uma alimentação saudável, ou você não tem. Então, para eu trazer isso para mim, eu comecei procurando uma nutróloga, porque assim, eu não queria fazer da minha cabeça. Eu acho que o grande erro das pessoas é não procurar o profissional adequado. Então, assim, se eu tive um problema e eu achei que o meu coração estava sofrendo, eu procurei o cardiologista. Se eu precisava mudar os meus hábitos alimentares, eu fui para uma nutróloga e para um nutricionista. Então, esse cuidado de diariamente você ter a sua alimentação, o seu exercício, isso é algo a mais, mas você tem que saber se você está no caminho certo. Porque você pode estar se desviando. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas usando muitas medicações, muitas coisas por conta própria e podendo traçar um caminho que não é legal. Então, eu lembro, e marca muito, muito minha vida, foi a vez que eu fui fazer uma tomografia coronariana, e aí eu fui fazer aquele check-up realmente cardiológico. E a cardiologista que foi fazer o meu check-up, quando botou lá que eu ia entrar na tomografia, ela falou assim: por que você está nervoso? Você é atleta, você está com a frequência cardíaca baixa, realmente um esportista. E eu falei para ela: eu tenho 42 anos. Faz 41 anos que eu como porcaria, não faço exercício e tô estragado. Só faz um ano que eu sou atleta. Então, assim, eu tenho a plena consciência de o mal que eu fiz pro meu corpo durante todo esse tempo, ele tá aí dentro. E assim, graças a Deus, no exame deu tudo tranquilo, mas eu tenho esse cuidado. Então, semestralmente eu vou estar na nutróloga, estou fazendo meus exames. Então, assim, baixei colesterol, baixei triglicerídeo, a minha glicemia eu já estava pré-diabético, eu já estava fazendo aqueles picos hipertensivos e já consegui voltar todo ao normal. Então, eu não tenho só o ganho da beleza, da estética, mas eu tenho um ganho da saúde. E hoje, como você falou anteriormente, o meu pensamento é envelhecer bem. O envelhecimento saudável, tudo isso que a gente falou hoje faz parte desse envelhecimento. Cara, obrigado por essa lição de vida, porque acho que às vezes as pessoas veem o resultado e esquecem da trajetória. Meu avô sempre teve um ditado que dizia assim: todo mundo vê a pinga que você bebe e não vê o tombo que você leva. Exatamente. Então, assim, é difícil para todo mundo. Acho que na vida são escolhas. Nem sempre você faz escolhas boas. E não há problema nenhum em admitir e consertar. Agora, negar e querer transferir, esse é um problema e que você deve ter um time para interromper isso. Porque uma coisa que é inegável hoje é a informação. Assistindo isso daqui, com que intuito? Tentar se informar. Chegou até aqui, o que você está buscando? Um pouco mais de conhecimento sobre como cuidar da tua saúde. Então, qual vai ser o título que a gente vai colocar nisso? Como perder peso? Isso vai engajar, porque na verdade você quer perder o peso, mas você sabe quais são as ferramentas que você precisa fazer. Difícil alguém imaginar que, poxa, como é que eu faço para emagrecer? Vou comer direito e praticar atividade física. Você está com um problema no joelho, na coluna, você vai no médico ortopedista e ele fala: você precisa emagrecer. Você está com alteração na tua glicose, você vai no endocrinologista e ele fala: você precisa emagrecer.
Aí a gente ouve às vezes assim, doutor, não gosto de tomar remédio, então vamos para antipirético, não gosto de ir para academia, então tem que comer, eu não vou comer o que então, doutor? Então, fica muito limitado as opções quando você não assume a responsabilidade sobre a sua vida. Queria te agradecer por essa participação aqui, que não é a última, com certeza. Ainda a gente vai falar muito de tireoide com o Dr. Jefferson, que é um cirurgião de cabeça e pescoço e manja muito, sabe tudo de tireoide. O Instagram dele deveria ser chamado Tudo Sobre Tireoide. Muito obrigado também. Grande abraço para vocês e sempre pense em saúde.